Quer uma cerveja também, quer dizer, uma água. Eu abri aqui, não tem som nenhum mesmo. Quer uma cerveja também, quer dizer, uma água. Você vai começar falando pela parte biológica, né, Kaiser? Pode ser. Eu começo, então? Eu tinha te mandado pro WhatsApp. É só porque... Sim. Se deixar, eu falo muito, né? Quer uma cerveja também, quer dizer, uma água. Marcos, mas eu tava falando com o Kaiser na semana passada. Você vai começar falando Eu pela parte gostei biológica, muito, né, cara, Kaiser? da exposição Pode sobre o ser. ponto. Eu começo, então? Eu não sou, assim, conhecedor da área, mas eu sou um leve entusiasta, Deixa eu falar principalmente de muito, né? física, de astronomia. E o professor Marcos de Sá é formado licenciado em Física e com bacharelado em Física Computacional pela UNB e com mestrado em Ensino de Física também pela UNB. E eu, né, professor Kaiser de Biologia, formado pela UFRJ, somos nós três professores do E o professor formado licenciado em Física e a gente quer agradecer e com bacharelado em Física Computacional pela UNB e com mestrado em Ensino de Física também pela UNB. E a gente volta, né, nesse terceiro e último dia de discussão sobre o conto A Estrela, do H.G. Wells. Vou botar aqui a imagem. E eu, né, professor Kaiser de Biologia, formado pela UFRJ. A Estrela é um conto de 1897, finalzinho do século XIX, do escritor britânico H.G. Wells, que nasceu em 1866 e viveu até 1946. Ele é conhecido por várias histórias de ficção científica, dentre elas eu destaquei aqui O Homem Invisível, A Máquina do Tempo e A Ilha do Dr. Moreau. Esses três textos foram, inclusive, adaptados para cinema e televisão, alguns mais de uma vez, né? O H.G. Wells é conhecido, junto com Júlio Verne, como sendo o pai da ficção científica. Embora tenha também uma mãe, né? Um outro encontro a gente vai ter para falar sobre ele. O H.G. Wells é muito reputado, né, como um futurista, né? Um que viu várias coisas da tecnologia e até de eventos políticos do século XX, colocando isso em seus contos. Né? Já comentou sobre isso no primeiro dia que a gente conversou sobre A Estrela.
Então, no primeiro dia do nosso encontro, 2 semanas atrás, a gente conversou muito dos aspectos sociais, filosóficos da literatura, né, do conto. Semana passada a gente falou bastante sobre a física com o professor Marcos, estava aqui também semana passada e hoje aceitou o convite para retornar. E fazendo uma rápida sinopse, né, do conto, a estrela relata a aproximação de um corpo celeste de fora do sistema solar, provavelmente um exoplaneta, que se aproxima em rota de colisão com alguns corpos do sistema solar, nomeadamente o planeta Netuno, e também, em alguns pontos do texto, fica a possibilidade dele corrigir contra Júpiter ou talvez contra o próprio planeta Terra. E o conto vai relatando os efeitos que isso traz no planeta, no nosso planeta, né? Na natureza, na gravidade, em vários aspectos, consequências que a aproximação desse corpo maciço de grande massa, grande velocidade traz para o planeta, e também como a população humana reage a essa aproximação. A Gaia falou que o chat estava aparecendo, acho que ela não está mais. Tudo bem, pessoal? Bruno, Marcos, querem comentar alguma coisa antes da gente começar a contar as coisas da ciência? Acredito que não, só que eu estou ansioso e empolgado para a continuação da apresentação do professor Marcos. Legal. Eu acrescento, eu ia falar justamente que eu estava ansioso, né? Mas para ouvir um pouquinho agora também da parte biológica, né? Que o Kaiser me adiantou um pouquinho, sugeri que começasse com essa parte hoje. Vamos começar assim. E eu tinha pensado em alguma coisa para comentar, mas acho que assim, quando eu lembrar eu falo. Então, eu vou começar a falar da parte biológica, né? Uma coisa que a gente não fez muito desse conto foi ler trechos dele. O Marcos trouxe alguns trechos, né? Semana passada. Mas eu vou pegar aqui da parte biológica, falando que o conto, né, conforme esse astro se aproxima, ele vai desencadeando vários problemas no planeta, influenciando as marés, estão causando terremotos também, e erupções vulcânicas, né? Eu vou ler um trechinho do texto em que ele comenta um pouco sobre isso, para quem está assistindo ter um gostinho do conto, né? Tá aqui, ó. A China estava banhada por aquela luz branca, mas sobre o Japão e Java e todas as ilhas da Ásia Oriental, a grande estrela era uma bola vermelha de fogo, por causa do vapor, da fumaça, das cinzas que os vulcões cuspiam para saudar sua chegada. Por cima corriam a lava, os gases quentes e as cinzas. Por baixo, a massa fervilhante do maremoto, enquanto a terra inteira estremecia e ribombava com terremotos profundos. Logo, até as neves imemoriais do Himalaia e do Tibete estavam derretendo, correndo através de milhões de canais, convergindo para as planícies de Burma e do Hindustão. As copas emaranhadas das florestas da Índia ardiam em 1000 pontos diferentes, e por entre as águas impetuosas que se escoavam entre os troncos, viam-se vultos escuros ainda se debatendo e refletindo as línguas vermelhas do fogo. E o conto segue descrevendo, né, essas consequências geológicas, até eu diria, no planeta Terra, né? E aí uma coisa interessante é o seguinte: o que esse tipo de evento, né, traria como consequência para os seres vivos? O conto fala bastante da reação humana, né? Mas todos os outros seres vivos, outros ecossistemas do planeta, será que a gente tem algum paralelo que a gente possa fazer com algo que já tenha ocorrido semelhante no planeta, né? Quando a gente fala de um corpo vindo em rota de colisão com a Terra, a gente pensa logo em extinção de dinossauro, não é isso? A extinção do dinossauro foi um dos grandes eventos de extinção em massa do planeta e que a gente tem registros através de evidências fósseis, evidências geológicas, né? Evidências até de
e amostras de atmosfera preservada em gelo sobre esses eventos. Mas ele não foi o mais grave de todos, tá? O mais grave evento de extinção em massa foi a extinção que ocorreu na transição do Permiano para o Triássico. E eu vou falar um pouco disso aqui, porque ele tem muita relação, semelhanças com o que é descrito no texto, tá? No conto que a gente está falando, né? Então, essa extinção do Permiano-Triássico, ela ocorreu há 250 milhões de anos atrás e foi a maior das 5 extinções em massa do planeta. Ela extinguiu 96% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados terrestres. Tá? E foi o único dos 5 eventos de extinção em massa que afetou também com grande extinção de espécies de insetos. Então, se caracteriza como uma maior extinção em massa que ocorreu no planeta, que colocou em risco não só a existência de uma ou outra espécie, mas de toda a vida em si, né? E por que isso aconteceu, né? Existem diversas teorias. Uma delas é de que tenha sido causado pelo impacto de um corpo celeste, de um asteroide, no planeta Terra, né? Antes de eu falar das consequências que isso trouxe e que tem parecido com o conto, falar sobre onde é que teria sido esse impacto, né? Não se sabe com certeza. Uma das possibilidades é que tenha sido no oceano. Por que essa possibilidade? Porque cerca de 70% da superfície do planeta é oceano. Então, mais provável cair no oceano do que em solo. E aí fica difícil você encontrar indícios de uma cratera disso, né? Primeiro, porque é embaixo do oceano, e segundo, porque o assoalho oceânico do nosso planeta, ele sofre uma reciclagem, né? Então, a cada mais ou menos 200 milhões de anos, todo o assoalho oceânico foi reciclado e você não teria resquícios desse impacto, né? Aí, quando a gente fala de reciclagem do assoalho oceânico, parece meio estranho, né? Como é que essa reciclagem acontece? E ela acontece por causa do movimento das placas tectônicas, né? Eu botei aqui nessa imagem, quando a gente tem um encontro de 2 placas e elas estão se movimentando uma em direção à outra, o que vai acontecer fatalmente é que uma vai deslizar por baixo da outra, né? E essa aqui desliza para baixo, como está aqui na imagem, ela vai mergulhar no manto do planeta Terra, em alta temperatura, e as rochas que fazem parte dela vão ser fundidas, né? Vão para o estado líquido. Então, qualquer evidência de impacto ou fóssil que tem ali se perde depois de cerca de 200 milhões de anos. Como isso no oceano, né? Como os indícios que a gente tem dessa extinção que a gente encontra no ambiente terrestre, né? Nos continentes, indica que aconteceu há 250 milhões de anos, teria sido já todo o assoalho oceânico reciclado desde então. Lembrando, né? Então, as placas tectônicas vão todas desaparecer? Não. Conforme tem placas que se movimentam uma contra a outra, e uma vai para baixo e se recicla, em outros pontos as placas se separam, e onde elas se separam tem formação de o manto, né? Sai para a superfície, tem a formação de novas rochas, e você vai, então, de um lado o assoalho oceânico está desaparecendo, do outro está se formando um novo, né? É assim que ocorre essa reciclagem. Então, se o impacto foi no oceano, não teriam evidências. Mas se tivesse sido em solos, sim, teria. E uma coisa interessante é que a cratera, né, com a idade apropriada, mais provável que poderia ter sido esse impacto em solo, ocorre no Brasil, no Mato Grosso, divisas ali com Goiás, no município de... Botei Alagoinha, está errado. Desculpa. É Araguainha, o nome do município. Se eu consertar isso aqui. Aqui eu escrevi errado, mas na imagem aqui está direitinho. Araguainha. Que tem o resquício de uma cratera com a idade apropriada, de cerca de 250 milhões de anos, com 40 quilômetros de diâmetro, e a cratera originalmente teria tido 2 quilômetros de profundidade. E hoje existe um município
dentro da cratera, né? É claro que depois de 250 milhões de anos, essa cratera já sofreu muita erosão e boa parte dela foi coberta com sedimentos. Você tem um solo ali cobrindo, você tem evidência da cratera apenas por estudos geológicos, né? Mais do que a olho nu, embora você tenha uma formação de montanhas de forma mais ou menos circular no entorno. Você andando aqui, tem essa imagem aqui, né? Eu não diria que você está dentro de uma cratera, né? Então, essas imagens aqui, eu estou usando várias imagens que não são... Eu vou botar aqui os links das referências, né? Para respeitar o direito autoral dela. Então, esse impacto que teria ocorrido ali, divisa do Mato Grosso com Goiás, em Araguainha, teria criado uma grande onda de choque, né? E formado essa cratera. E o que isso causa, afinal, né? No nosso conto, na verdade, não ocorre impacto, né? Dando spoiler aqui do final do conto, né? O corpo celeste passa muito próximo pelo planeta, mas acaba colidindo e os seres humanos escapam por pouco. E tem esse trecho do conto que deixa isso muito claro, né? Ocorreu então que aos olhos dos observadores europeus, a estrela e o Sol surgiram muito próximos um do outro, ergueram-se juntos no espaço durante algum tempo, indo cada vez mais devagar até se imobilizarem no zênite. Estrela e Sol fundidos num único clarão. A Lua já não eclipsava a estrela, mas estava invisível num céu brilhante como aquele. E embora a maioria dos sobreviventes visse isso através do embrutecimento gerado pela fome, fadiga, pelo calor e o desespero, ainda havia homens capazes de perceber o significado daqueles sinais. A estrela e a Terra tinham passado pelo seu ponto mais próximo, tinham cruzado uma pela outra e a estrela passara. Já estava se afastando, cada vez mais depressa, no último trecho de sua jornada para baixo, rumo ao Sol. Então, no conto, acaba não havendo impacto. A gente, a raça humana e o planeta Terra sobrevivem, né, ao episódio. Mas, quando ele descreve, antes até desse trecho, esses efeitos de erupção vulcânica, né, rios de lava correndo sobre o solo, isso se assemelha muito ao que a gente tem evidência de que ocorreu na extinção do Permiano Triássico, com o impacto daquele asteroide na Terra, no Brasil, inclusive. Né? Um efeito daquele impacto foi, aparentemente, provocar uma instabilidade no planeta que desencadeou uma série de erupções vulcânicas simultâneas em vários pontos do planeta, particularmente no que a gente chama de TREPs siberianos. Esse TREPs é uma palavra, eu não lembro a origem, mas se refere a degraus, né? Então, quando a gente olha as formações rochosas na Sibéria, dá para ver, não sei se a imagem fica boa para ver aí, mas esses degrauzinhos aqui na rocha, que seria a lava que vem formando várias camadas ali, né? Enquanto ela escorre. Uma camada de lava escorre, se solidifica, vem outra por cima e vai formando esses degraus. Esses TREPs siberianos, deixa eu botar aqui, olha só nessa imagem. A gente tem evidências, né, de que eles cobriram toda essa região aqui da Rússia com lava, né? Uma quantidade enorme de lava. Realmente, praticamente o desaparecimento do solo firme, né, em toda essa região, e com erupções vulcânicas diversas que duraram, imagina, a erupção vulcânica durando cerca de 2 milhões de anos em toda essa região, com erupções vulcânicas e liberação de lava e das outras coisas que os vulcões liberam, né? E então só isso aqui já é algo muito semelhante com o que é dito no conto sobre as erupções e a lava que vai varrendo
a Terra, né? Os continentes. Então tem essa semelhança muito grande, né? Eu vou voltar aqui. Eu parei de ver minha própria imagem. Vocês ainda estão me ouvindo, né? Tá certo. Desculpa. Tirado. Estamos ouvindo bem aqui. E o quais consequências tem isso para a vida, né? Na Terra? Bom, além de você ter esse mar de lava que por si só é destruidor para quem estava ali naquela região, você tem essas erupções que, volto a lembrar, por causa da importância disso, duraram ali 2 milhões de anos em erupção, né? Então há uma grande liberação de gases de fuligem e de gases de efeito estufa também, né? Então um dos efeitos disso vai ser, com a fuligem, o bloqueio da luz solar, o que vai reduzir a taxa de fotossíntese, que as plantas e algas dos oceanos precisam da luz solar para fazer fotossíntese. Isso causa o colapso da teia alimentar. Por quê? Porque plantas, algas, esses organismos fotossintetizantes são sempre a base daquilo que a gente chama de teia alimentar, ou antigamente chamava de cadeia, né? Porque eles são os produtores primários de biomassa do planeta. Esses organismos são aqueles que conseguem pegar coisas inorgânicas, né, luz, CO2, água, e transformar em moléculas orgânicas, em açúcar, em proteína, né? E depois, aí sim, outros organismos, animais, vão comer as plantas, as algas, e desenvolver toda a cadeia alimentar. Se você tem esse bloqueio da energia solar, você tem a degradação dessa base da teia alimentar. Consequentemente, você tem menos comida para todos os organismos herbívoros e, portanto, menos comida para todos os organismos carnívoros também, né? Então, nessa situação do conto, o que a gente esperaria seria ele para, né, mais ou menos o conto depois que o corpo passa, né, e não fala as consequências, mas uma das consequências que a gente esperaria seria isso: um problema na base da teia alimentar, com extinção em massa das espécies que dependem dela, né? Inclusive das próprias espécies fotossintetizantes, que foi o que aconteceu na extinção do Permiano, tá? Além disso, os vulcões também liberam gases de enxofre, né? Que vai causar chuva ácida. Eu fiz um esqueminha aqui que acontece quando o vulcão libera aí, entra em erupção e libera gases de enxofre. Inclusive, H2S, o nome químico, não sei se o Marcos lembra, acho que é sulfeto de hidrogênio, né? Hidróxido de enxofre. Não é nada disso. Eu vou chamar de H2S, que eu não lembro o nome, né? Mas, enfim, esses gases são liberados na atmosfera, carregados aí por nuvens que vão, quando tiver precipitação, lançá-los nos mares, rios, lagoas e no próprio solo, causando aí uma chuva ácida que é danosa para os organismos, envenena o solo, né? E vai ser danosa principalmente para plantas, novamente, para as raízes das plantas, né? E para todos aqueles animais que têm carapaças de cálcio, né? Porque com o aumento do pH que essa chuva ácida provoca no ambiente, essas carapaças se tornam amolecidas e aquilo é o esqueleto deles, como, por exemplo, caramujos, né? Tem aquele esqueleto externo que é uma carapaça formada de carbonato de cálcio em pH muito baixo, né? Muito ácido. Isso se torna amolecido e a musculatura do animal não tem ali onde ter apoio para ele se mover, então você acaba tendo a mortalidade maior desse tipo de organismo. Então isso é outra consequência dessas erupções vulcânicas, principalmente quando, como é o caso dessas que a gente está falando, elas ocorrem durante muito tempo, né? Sim. Isso aqui também
mesmo sem a chuva, tem depois a deposição desses gases no solo com o tempo, né? Além disso, você tem, claro, a liberação de muitos gases de efeito estufa, tanto o CO2, que eu estou falando aqui, quanto o metano e outros gases, sempre são liberados normalmente em erupções vulcânicas. Então, ao mesmo tempo que você tem a fuligem bloqueando parte da radiação solar, e bloqueando a luz principalmente, mas você não teve, aparentemente, um resfriamento do planeta, e sim um aquecimento por causa desses gases estufa liberados em grande quantidade. E isso traz problemas graves para os seres vivos, que não têm tempo para se adaptar a essa nova condição ambiental. E é legal que no conto do H.G. Wells, ele fala sobre isso, né, sobre um aquecimento que acontece no planeta, e fala até do derretimento de neve das montanhas, e no finalzinho do conto, o derretimento das calotas polares, né, de gelo. Mas me permite fazer um comentário? Claro, claro. Quando eu li, eu a princípio tinha atribuído esse aquecimento do planeta, mas a questão de uma nova fonte de calor, que era aquela estrela que ele tinha proposto, né? Como a gente discutiu no nosso último encontro, né? A gente discute essa possibilidade, né, de ser um exoplaneta colidindo com Netuno e formando até talvez uma anã marrom, né, se não falar a memória. Mas enfim, mesmo que não tenha formado uma estrela, né, formou ali um corpo razoavelmente quente, né, devido à colisão. Então eu tinha pensado a princípio no aquecimento do planeta Terra por uma fonte a mais, né, de calor, e estava me questionando se seria calor suficiente, né, tendo em vista que era um corpo que ainda estava razoavelmente distante, né. Você está me trazendo uma informação muito bacana, né, que outra fonte, né, para esse aquecimento é justamente o efeito estufa, né, agravado aí por essa questão toda. Exatamente, eu ia até comentar isso. Eu achei bem interessante também que eu lembrei que você tinha comentado, né, que acho que a gente tinha comentado que era muito difícil você ter um aquecimento daquele com um corpo se aproximando e passando rapidamente pelo planeta, né? Então, aí quando eu estava pesquisando sobre assuntos, e isso não pode ter sido um efeito estufa intenso também, embora a gente tenha sempre um problema do tempo, como a gente comentou semana passada, né? Você falou, o astro não chegaria, né, ao sistema solar e atravessaria ele tão rápido, em poucos dias, como é mostrado no conto. Também esse efeito estufa não ocorreria tão rapidamente, assim, ao longo de, aparentemente, parece 2-3 dias que aconteceria, né? Aí a gente acredita um pouquinho para a liberdade poética científica, né, do conto de ficção científica, né, para trazer todo aquele clima, aquela tensão, né, que a gente discutiu bastante. Exato, tem que ter aquela suspensão da descrença, né, enquanto de algumas coisas. Mas no caso real, né, que eu estou comparando aqui, é uma erupções vulcânicas que duraram milhões de anos. Aí você tem um grande efeito estufa muito intenso. E se eu bem entendi, essas deposições também desse tipo de substância, ali, depois você volta na figura, acho que era ácido sulfúrico e tudo mais, né? Esse tipo de deposição é que permite hoje a gente identificar, né, que esse tipo de evento ocorreu há milhões de anos atrás, não é isso mesmo? Nas minhas pesquisas eu identifiquei também até mesmo pó de meteorito, né, espalhado por toda a Terra. Meteorito, não tem mais genérico, tá? Mas pó, né, desses corpos celestes, né, após a colisão, se espalhando pela atmosfera, se espalhando por todo o planeta e sendo identificado, né, nos dias atuais, né, em camadas geológicas e tudo mais. Sim. Então esse tipo de depósito é que nos dá essas pistas, né, também. Essas substâncias aqui que você está comentando, né? Isso. E sim, essas substâncias e essa mistura, né? As substâncias das erupções vulcânicas, as substâncias encontradas de restos de meteorito, né, após o impacto, e também no ambiente terrestre a enorme quantidade de fósseis de organismos que morreram nessa época, né? Claro que não morre tudo da noite para o dia, mas mesmo que morram ao longo de 100 mil anos, 200 mil anos ou 2 milhões de anos, eles estão ali numa mesma camada
do solo, né? Junto com essa mistura de substâncias inorgânicas. Então, essas são, de fato, como o Marcos falou aí, as evidências, né, que a gente tem. Muito legal. E com o desaparecimento de, às vezes, famílias ou filos inteiros de seres vivos nessa época, né? Eu não trouxe imagem aqui, devia ter trago, mas você já deve ter ouvido falar dos trilobitas, né? Que eram animais pré-históricos ali dos mares, não sei se vocês já ouviram falar. Falei de não trazer a imagem. Mas era um artrópode marinho que dominava os mares, né? Um dos primeiros a se espalhar por todos os oceanos, e que nesse impacto, nesse evento de extinção, eles desaparecem completamente. Todo um grupo de artrópodes desaparece do planeta Terra. E mudanças, né, quando a gente olha o registro fóssil antes e depois, a gente tem mudanças muito intensas, né? Antes desse episódio da extinção do Permiano, cerca de 2/3 da vida marinha eram de organismos sésseis, organismos fixos em solo oceânico ou em pedras, que não tinham movimentação própria, né? E eles sofrem uma grande extinção. Porque você imagina, uma determinada região do oceano fica mais ácida ou muito quente, né? Diz que algumas regiões, tem indícios de que algumas regiões do oceano chegaram a atingir 40 graus de temperatura. Enfim, e sem comida, um organismo móvel sai dali. Um que é excesso não tem o que fazer, tem que ficar ali mesmo e vai morrer. Então, depois desse período de grande extinção, hoje em dia a gente tem cerca de metade dos organismos marinhos são móveis. Então, teve uma extinção maior daqueles que não conseguiam se movimentar e ir para um lugar mais protegido, né? Que condições ambientais fossem mais adequadas para ele sobreviver. Então, tudo isso são indícios do que aconteceu naquela época, né? E tudo isso a gente poderia esperar acontecer nesse planeta Terra do conto, né, da estrela, após essa passagem da estrela, ou do exoplaneta, que quase atinge o planeta Terra. Além disso aqui, eu vou voltar para aquela apresentação. Isso, justamente, ó, as evidências que eu estava comentando, né? Então, a gente tem aqui o solo, olha só, esse solo aqui mais escuro, cheio dessa substância, né? Das erupções vulcânicas e também do meteorito, né? E aqui para cima, o solo que é novo, né? Que se depositou depois. Vou tirar aqui que a minha gata resolveu atrapalhar para subir no meu tom. E o próprio registro de fósseis, né? Espécies diferentes que existiam antes e tem uma extinção em massa, e depois se tem espécies novas aí surgindo para ocupar esses ambientes, esses nichos ecológicos que ficaram vazios. E tem um outro indício muito interessante também sobre essa extinção, que é uma coisa que em inglês chamam de coal gap. Eu não encontrei a tradução oficial, mas seria como uma lacuna de carvão no solo, né? Então, uma região do estrato de solo em que você deixa de ter a presença de formações de carvão. E aí a gente precisa ver como é que se forma o carvão, né? O carvão que a gente chama... Tem o carvão mineral, né? Que a gente corta a árvore, aliás, vegetal, que a gente corta a árvore, queima até virar um carvão. E tem o mineral, mas mesmo esse mineral, ele é formado originalmente por madeira, por árvore, por restos de vegetais. Só que por um processo que não é de queima, né? Então, ó, cerca de 300 milhões de anos atrás, antes lá da extinção do Permiano, você tinha grandes florestas cobrindo todos os continentes, né? Na época, o continente, né, da Pangeia, que estavam reunidos, né? E conforme essas plantas morriam, elas formam a turfa, que é aquele material vegetal compactado no solo, né, das florestas. E aos poucos isso vai sendo, aqui eu botei essa seta indicando que a gente está descendo num eixo temporal, né? Então, esse resto de plantas vai ficando soterrado por sedimentos ao longo do tempo. Essa turfa ela vai ficar comprimida entre essas camadas de sedimento levadas por
erosão, né, do solo, e essa compressão, essa pressão grande sobre esse resto vegetal, assim como a temperatura debaixo do solo, vai causando reações químicas que vai transformar esses restos vegetais no carvão mineral, né, o carvão que a gente retira lá das jazidas. Primeiro um tipo de carvão chamado lignito. Conforme o tempo vai passando, vai se depositando mais sedimento e a pressão aumentando, forma o carvão betuminoso e, por último, o antracito, que é o tipo de carvão mais energético, né, com mais energia para queima, né? Então, aqui você tem esse processo que você tem a formação de carvão. Nessa lacuna de carvão que a gente tem no solo, justamente nesse período, após essa grande extinção, após esse impacto, há cerca de 250 milhões de anos, a gente tem uma ausência da formação de carvão. E provavelmente, por quê? Porque boa parte dessas florestas, desses vegetais grandes, as árvores, se extinguiram rapidamente naquele período e não tinha mais, durante aí esses 2 milhões de anos, florestas para morrer e formar novos sedimentos que viriam a ser o carvão. Então, essa é outra grande evidência aí da extinção do Permiano e de como um grande evento de erupção vulcânica planetária, o que eles causariam para as nossas florestas, né? Um impacto quase tão grande quanto que a gente mesmo causa, né? Cortando. Então, outras evidências aí. E estava falando aqui bastante do solo, tem também o que isso causaria nos oceanos. No conto, ele fala bastante, se refere bastante ao efeito aproximação do corpo nas marés, né? No funcionamento das marés. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Marcos? Desculpa, minha conexão estava caindo um pouco aqui. Você pode repetir qual a colocação? Desculpa. Se você queria falar sobre o efeito nas marés da aproximação do corpo. Ah, sim. Inclusive, esse efeito de marés, imagino eu, não consegui aprofundar muito a minha pesquisa, não deu tempo no meio dessa pandemia toda, mas esse efeito de marés, devido à aproximação, né, de um astro de grandíssimo porte, né, como esse que, pela nossa discussão, foi proposto no conto, tá? Essa aproximação poderia, sim, ter bastante impacto na questão das marés, e essas forças de maré, acredito eu, também interferem bastante no movimento dentro do manto terrestre, né, no movimento de magma e etc. Acredito eu que essas forças de maré devem ter bastante influência nesse movimento, né? Então, eu estava aqui, até durante a sua explicação, né, estava aqui cogitando que talvez não seja necessário um impacto, né, mas talvez uma aproximação com um objeto extremamente grande como esse, tá, que teria uma influência gravitacional bastante considerável, talvez já fosse suficiente, né, só essa aproximação já fosse suficiente para perturbar suficientemente, né, os movimentos de magma dentro do nosso planeta e tal, e gerando as erupções vulcânicas e tal, que ele narra, né, realmente no conto, tá? Se vocês quiserem que eu tente explicar um pouquinho mais sobre a maré, eu não consegui elaborar slides e tal, mas eu estou aqui com um artigo aberto, que é bastante interessante, e que fica até de dica de leitura. Enfim, é uma sugestão. Claro, fica à vontade, pode falar. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Porque eu não sei se é melhor fazer isso depois da sua explicação, tá? Eu não interromper sua linha de raciocínio. Você acha que eu já faço agora, então? Se achar melhor. Se quiser, eu continuo aqui falando. Então, vou só mostrar bem rapidinho, então. Vou mostrar bem rapidinho. Só a origem. Cadê? Parece que não abriu. Só um instantinho, um pouquinho de paciência. O artigo não está abrindo.
Não, ele está aberto, só que não estou conseguindo compartilhar essa tela. Aqui. Não. Aqui. Achei. Pronto. Eu que estava meio perdido mesmo. Então fica aí a dica de leitura, inclusive, né? Esse vídeo está ficando gravado, o pessoal pode pausar depois e fazer uma busca, né? Esse é um artigo muito bacana, né? Fala marés, fases principais da Lua e bebês, porque muita gente associa, né? O nascimento de bebês em determinadas épocas, em determinadas fases da Lua, né? Associa talvez a influência gravitacional que a Lua causa, etc. Né? Então esse artigo faz toda essa discussão, o artigo do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, tá? Eu vou ter que perguntar sobre isso também, então. A gente já está fugindo do tema do Wells, né? Mas, enfim, não faz o menor sentido do ponto de vista físico, tá? Não faz o menor sentido. E no final do artigo, ele apresenta até um pequeno estudo comparando data de nascimento, de longo período de tempo e tal, tá? Mostrando que realmente não faz sentido, não tem coincidência com as fases da Lua e tudo mais. Até porque as fases da Lua são um processo bastante contínuo, né? Não tem assim uma divisão clara dessa fase para essa fase. Enfim, mas vamos voltar aqui para o foco, para a questão da maré, né? Muita gente, a maioria das pessoas sabe que o efeito das marés é causado por conta da atração gravitacional da Lua. Daí, inclusive, vem essa discussão, né? Se a Lua influencia até mesmo nas águas dos mares, né? Ela poderia muito bem influenciar na água dentro da barriga da gestante, por exemplo, né, ali do líquido amniótico, né, e causar algum efeito e tudo mais. Bom, de fato existe a gravidade da Lua ali, ela é extremamente pequena, tá? Se a gente for comparar com a gravidade da Terra, ela é minúscula, é praticamente desprezível nesse contexto. Mas, enfim, esse efeito de força de maré tal não causa impacto nenhum dentro da água do útero, porque ele é um efeito ele é um efeito macro, né? Então, assim, explicando um pouquinho essa figura, né, muita gente pensa que estaria a Lua, que estaria a Terra, e aqui, de maneira assim, muito exagerada na figura, uma representação das camadas de água, né, sobre a superfície da Terra, tá? Então, muita gente pensa que a maré alta é por conta disso aqui, né? A Lua atrai a água mais para perto dela, e aqui você tem a situação de maré alta. Quando, na verdade, o que acontece é o que a gente está vendo aqui nessa figura abaixo, tá? Você tem maré alta para um lado, que está voltado para a Lua, e tem maré alta para o outro lado, oposto à Lua, tá? Então, isso dá uma periodicidade de cerca de 12 horas entre uma maré alta e outra. Ou seja, quando eu estou aqui, a Terra está girando, eu passo por uma situação de maré baixa, depois para outra situação de maré alta, 12 horas, né? E aí, fechando um ciclo de 24 horas, né, um dia, você tem, então, 2 marés altas e 2 marés baixas. Aproximadamente, por causa da influência de outros fatores, tá? Isso aí a gente está vendo a Terra como se fosse visão de um polo, um dos polos? Isso. Aqui estaria o Polo Norte, né? E atrás, eu não consigo ver, estaria o Polo Sul, por exemplo. Ok? Exatamente isso. Eu só queria reforçar, então, que o que está em jogo ali para fazer aquele formato são 2 forças. Deixa eu pegar aqui a imagem. Aqui, é a ação de 2 forças. É a força gravitacional proveniente da Lua e uma força que é complicado explicar isso, mas é uma força que a gente chama de força inicial, né, por conta da Terra estar em movimento acelerado, enfim. Então, para fazer uma comparação, essa força inicial seria a chamada força centrífuga, né, que atua, por exemplo, quando você faz uma curva com o carro, dentro de um ônibus, né, você tem aquele sentimento de ser jogado para o lado, né. Isso é uma falsa força, porque não tem nenhum objeto realmente imprimindo uma força sobre você. É uma impressão que você tem porque o ônibus ou o carro, no caso, estão fazendo uma curva, estão no movimento acelerado curvo, né? Então, é a soma desses 2 efeitos, né, da força gravitacional da Lua, que é maior nesse ladinho da Terra e um pouquinho menor nessa outra extremidade da Terra, com o efeito dessa força inicial, essa força centrífuga, né, devido ao movimento relativo da Terra em relação à Lua, é a soma desses 2 efeitos que produz aquele achatamento, né, das águas, né, onde ela fica mais elevada para cá e menos elevada para cá e para cá, tá? Então, assim, não vou entrar muito em detalhes, mas estou mostrando que sim, é um efeito da gravidade da Lua, mas é um efeito devido às diferenças na força gravitacional
do ponto mais próximo da Lua, onde a força gravitacional da Lua é um pouquinho maior, tá? E o ponto mais afastado da Lua, onde a força gravitacional é um pouquinho menor. Essa diferença na força gravitacional ao longo de todo o planeta é que gera esses efeitos de marés, quando somado ainda essa força centrífuga que eu coloquei para vocês. Então, essa diferença é que gera efeitos da marés. Veja, aqui a força gravitacional da Lua ganha da força inicial, a força centrífuga, né? E, entre aspas, puxa as águas para cá. Mas lá no outro extremo é a força inercial, a força centrífuga, que ganha da força gravitacional da Lua, levando as águas para lá. Então tem aquele achatamento que eu tinha mostrado inicialmente para vocês, tá? Isso faz sentido, né? Os impactos disso faz sentido para um corpo imenso como o planeta Terra, onde dá uma diferença desta força gravitacional da Lua para essa força gravitacional da Lua, uma diferença um pouco mais considerável. Isso não faz o menor sentido se você considerar que este corpo é um objeto pequeno como o útero de uma mulher. Ali o impacto é mínimo, você não tem diferença praticamente nenhuma da força gravitacional de um ponto e do outro ponto dentro do corpo da mulher, tá certo? E eu estou colocando também essa discussão e trazendo aqui essa figura, porque a gente teve um momento no conto que ele relata que a Lua eclipsou a estrela. A gente discutiu, né, no nosso último encontro, que você tinha a Terra, a Lua e a estrela passando em algum local aqui por trás, mais perto ou mais longe, enfim, aí depende, enfim, de diversos fatores, não tem como a gente precisar pelo conto, certo? O fato é que, devido a esse alinhamento entre a suposta estrela do Wells e a Lua, você poderia ter um acirramento, né, desse efeito todo. Então, essa força gravitacional seria maior, enfim, essa diferença, melhor dizendo, essa diferença entre as forças gravitacionais nesse lado da Terra e nesse outro lado da Terra seria acentuada, e você teria, então, forças de marés, de uma maneira geral, acentuadas atuando no planeta, tá? Tanto na superfície, né, que faz com que você tenha maré alta e maré baixa, né, como dentro do planeta, podendo, talvez, influenciar significativamente o movimento lá do magma. Mas eu estou aqui no campo da especulação, não sou especialista dessa área, tá, de geofísica e tudo mais, mas estamos aí fazendo aquele esforço para que a coisa, né, toda faça sentido e aprendendo bastante com esse esforço, certo? Aí, o que eu queria falar sobre a parte das marés é mais isso mesmo, tá, Kaiser? Tá. Você mostrou aquela imagem ali, que você teve mais. A Lua, ela orbita a Terra mais ou menos na altura do Equador, é isso? Mais ou menos, sim. Aí até tem uma próxima imagem que mostra mais claramente. Aqui. Entre o plano da órbita da Lua, a Lua, ela faz esse movimento. Não tem como representar aqui. Não é este movimento que está sendo mostrado aqui. A Lua entraria no plano do papel, daria a volta lá por trás do Sol, sairia aqui do plano do papel, daria a volta aqui pela frente do Sol, não, perdão, da Terra, né? A Lua passaria por trás da Terra, daria a volta, viria aqui pela frente da Terra, entrando aqui. Então, este plano, que eu estou tentando representar aqui, não dá, né? Ele está inclinado aí de cerca de 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Então, tem uma inclinaçãozinha. É essa inclinação, inclusive, que faz com que a gente tenha eclipses periodicamente, né? Você não tem eclipse a cada lua nova e a cada lua cheia, tá certo? Você tem eclipses com uma certa periodicidade, que é quando coincide de você ter uma lua cheia, uma lua nova, quando a lua está situada mais ou menos nesta posição, tá? Onde o plano da lua, da órbita da lua, coincide com o plano da órbita da Terra. Então, nessa posição de cá, e seria também atrás da Terra, quando você tem esse tipo de coincidência, é que ocorrem os eclipses, tá certo? Certo. Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha. Então fica aí a sugestão de leitura daquele artigo, tá? Você vai aprender bastante aí sobre o que causa efeitos de marés, como ele é um efeito que se deve a um corpo macro, que é a Terra, né? Um corpo extremamente extenso, tá certo? E não faz o menor sentido você falar de efeitos de maré causados em localizações pontuais da Terra, né? Até como um lago, talvez, ou muito menos um útero. Garrafa d'água. Uma garrafa d'água, enfim, isso já não faz sentido, tá certo? Mas o manto terrestre faz sentido, e que gostaria muito de consultar um geofísico, um geólogo, né? Alguém especializado na área,
para saber se realmente poderia gerar impacto suficiente para causar essas erupções vulcânicas que a gente viu no conto. Sim. Aliás, me lembra, inclusive, que recentemente, mês passado, né, a gente teve 15 vulcões entrando em erupção simultaneamente no planeta. Não sei se vocês viram essa notícia, né? Não. Bruno chegou a ver? Sim. Inclusive o vulcão de Krakatoa, que é um vulcão que no século XIX, inclusive antes desse conto, né, talvez tenha influenciado o H.G. Wells, a erupção de Krakatoa causou o desaparecimento da ilha onde ficava aquele vulcão, né, de quase toda a ilha. E esse que a gente tem hoje é eu não lembro o nome exato, mas a tradução seria o filho de Krakatoa, né, um outro vulcãozinho que surgiu no que sobrou da ilha ali. E ele entrou em erupção também. Aí, lembrando, né, só porque me lembrou essa coisa de muitas erupções simultâneas ocorrerem, né, isso acontece às vezes, né, claro, não foi de forma devastadora, destruidora, mas nem precisa de um corpo de fora do sistema solar para isso acontecer, né. Eu vou voltar aqui naquela parte que eu estava falando dos efeitos nos ambientes, né. Se eu achar aqui a minha janela aí. Que a gente estava falando do solo, né, efeito em ambientes terrestres, e falar um pouco do efeito em ambientes marinhos, né. Como eu falei lá no início, essa extinção do Permiano, que eu estou comparando aqui, ela provocou o desaparecimento de cerca de 96% das espécies marinhas, né. E por que isso aconteceu? A explicação que se tem é de que ocorreu um forte evento de anóxia, né, ou anoxia, não sei qual é a pronúncia exata, e de euxemia nos oceanos, né. A anóxia é a perda de oxigênio da água, né. Então, você tendo pouco oxigênio diluído no oceano, tem pouco oxigênio para os organismos respirarem, particularmente aqueles que respiram oxigênio, claro, né. Lembrando, por exemplo, algas fotossintetizantes não precisam de oxigênio, elas usam CO2, né? Mas essas já estavam debilitadas ali pela falta de luz que precisavam. E enquanto que os organismos que respiram oxigênio, os aeróbicos, né? Eles já não têm luz, mas dependiam de comer as algas que estavam morrendo e de respirar oxigênio diluído na água. Mas a gente tinha uma menor solubilidade de oxigênio na água. E por que isso acontece? O oxigênio que tem nos oceanos, ele vem da atmosfera. Então você tem um equilíbrio ali, tem uma certa taxa de solubilidade do oxigênio na água, que é menor do que, mal comparando assim, a taxa que você consegue acumular de oxigênio no ar, né? Só que isso atinge o equilíbrio ali, com o oxigênio da atmosfera se diluindo no ar, e isso é suficiente para os organismos marinhos, peixes, artrópodes, água-viva, etc., respirarem, extraírem esse oxigênio da água e respirarem. Quando você tem uma elevação muito grande da temperatura atmosférica, e é isso que ocorreu por causa daquele efeito estufa durante a extinção do Permiano, você tem uma redução da solubilidade de oxigênio em água. Então, você tem um fluxo de oxigênio que é maior de saída do oxigênio da água para a atmosfera do que de entrada. Então, fica com pouco oxigênio nos oceanos. Foi isso que aconteceu. E aí, organismos grandes que precisam de muito oxigênio, organismos marinhos, veja bem, que extraem esse oxigênio da água, eles morrem sufocados. Tem água ali em volta, não está faltando, mas é uma água pobre em oxigênio. Então eles não conseguem extrair oxigênio e sofrem uma mortalidade grande também. Então perceba esse efeito no oceano causado pela erupção vulcânicas grandes, né, que estão ocorrendo lá em outra parte do planeta. Então isso é muito interessante. E de outro lado, conforme essas erupções vulcânicas liberam mais gás carbônico na atmosfera, você vai ter mais gás carbônico entrando na água dos oceanos, né?
E com isso você pode ter um envenenamento dos organismos marinhos, né? Então, falta oxigênio e tem CO2 em excesso. Além daquilo que eu já tinha comentado na outra imagem ali, das chuvas ácidas depositando enxofre nos oceanos e formando, enfim, ácidos de enxofre, ácido sulfúrico, inclusive. Quando você tem essa situação, então, de pouco oxigênio, muito CO2 e acidificação dos oceanos, é que a gente fala dessa situação de euxemia, que é o nome quando ocorrem esses 3 eventos simultaneamente. E isso é extremamente nocivo para os organismos que estavam acostumados a viver num outro tipo de ambiente, né? Então, isso é muito interessante. Desculpa. Né? E, além disso, ainda tinha aquela questão do aumento da temperatura dos oceanos, que eu já tinha comentado, alguns lugares chegando a 40 graus Celsius a temperatura, quando hoje os nossos oceanos têm uma média de 17 graus Celsius de temperatura. Então, o aumento de temperatura não estava cozinhando, né? Não estava fervendo, mas uma temperatura muito acima do que aqueles organismos tinham se adaptado para sobreviver. E o que acontece, vou deixar essa imagenzinha bonitinha dos animais conversando, mas o que acontece é que sempre que você tem uma mudança no ambiente, nas condições ambientais, clima, a constituição química da atmosfera, do oceano, que essa mudança é muito rápida, muito drástica, os organismos não têm tempo de evoluir para se adaptar a essas mudanças. E acaba tendo essas distinções em massas. Todos os 5 eventos de extinção em massa foram situações dessas, em que mudanças muito rápidas nas condições ambientais causaram uma grande mortalidade de organismos, porque eles não tinham tempo de evoluir para se adaptar. Lembrando que a evolução sempre ocorre através de várias gerações, né? Envolve vários eventos reprodutivos para você conseguir ter aquela seleção de organismos mais adaptados, ou até o surgimento de novas capacidades no organismo por mutação no seu DNA. Como a mutação é algo aleatório, você precisa de um longo tempo para permitir que essa aleatoriedade acabe dando a capacidade do organismo sobreviver em um novo ambiente, um ambiente muito alterado. Uma coisa legal dessa extinção do Permiano, por isso que eu trouxe, além dessa similaridade com o conto, do ponto de vista quais seriam as consequências daquilo que é descrito no conto, de como essa grande extinção, que foi a pior de todo o planeta, ela é causada por um forte efeito estufa, pela liberação de grande quantidade de gases de efeito estufa, de hidrocarbonetos na atmosfera, que é mais ou menos o que a gente, como ser humano, faz atualmente, né? Retirando carvão, petróleo e liberando esses gases na atmosfera. Por isso que os pesquisadores que estudam efeito estufa, alterações climáticas, eles ficam muito alarmados, porque justamente esse tipo de contaminação da atmosfera com esses gases foi responsável pelo maior evento de extinção em massa que o nosso planeta já viu, né? Então, é um risco muito grande a gente não controlar essas emissões a tempo, né? Infelizmente, a gente não tem controlado, a não ser, talvez esse ano se torne o primeiro ano aí que a gente consiga reduzir por questões não da nossa vontade ou do nosso esforço, mas para a gente estar com essa atividade industrial reduzida por causa da pandemia, né? E completando aqui, resolvi dar, né? Marcos sugeriu o artigo aí para ler, eu vou sugerir um livro para ler, que é esse aqui, ó, se chama A Sexta Extinção, uma história não natural, de uma jornalista, Elizabeth Colbert, uma jornalista americana que ganhou o prêmio Pulitzer por esse livro aqui. E é interessante porque ele tem uma linguagem para público leigo, né, de divulgação científica, e essa jornalista ela foi visitando centros de pesquisa em várias partes do mundo. Cada centro de pesquisa desses
focava no estudo de um dos grandes eventos de extinção em massa que já ocorreram no planeta, inclusive desse do Permiano Triássico que eu comentei hoje, e os outros também, que se chama a sexta extinção por causa de que há um consenso de que a atividade humana hoje, né, e já de séculos atrás, tem provocado uma sexta onda de grande extinção no nosso planeta, né? Nesse período que alguns pesquisadores chamam de antropoceno, né? A época do homem. Por isso, esse título desse livro. Então, é um livro sensacional para quem quiser se aprofundar no estudo sobre esses eventos de extinção em massa, e o que morreu, o que sobreviveu a cada um desses eventos, com uma linguagem de fácil acesso. Eu vou passar a palavra para vocês. Vocês querem falar, Marcos, Bruno? Hoje eu estou participando mais de ouvinte, Kaiser. Se você deixar, então, Bruno, eu vou começar a falar e não vou parar mais. Não, por favor, fica à vontade, Marcos. Eu estava lembrando, assim, do conto que eu acho que ele citou em algum momento, que não se permite, senão... Eu estava buscando aqui, enquanto você finalizava, eu estava aqui tentando achar na minha cópia do conto, mas não localizei, né, que tinha diminuído a fluorescência nos mares, alguma coisa do tipo, né? Que quando eu li me remeteu a possíveis algas e tal, né? Isso faz algum sentido, Kaiser? Faz sim, você tem organismos nos oceanos. Agora, eu não tinha me atentado a essa parte do conto. Me foge o nome do organismo. Mas são os crions, não, fitoplânctons, eu tô minha memória me... O fitoplâncton seriam organismos fotossintetizantes, né? Que morreriam por causa da falta de luz, né? O que você falou, crio, é um crustáceozinho microscópico, né? Que aí morreria por causa da anóxia do oceano. Mas tem especificamente se não me engano, um protozoário marinho, que ele vive, né, perto das praias, inclusive. No litoral de São Paulo, ali à noite, tem época do ano, no verão, que você vê muito, que eles são fosforescentes. E eles ficam na superfície, assim, e florescem. É muito bonito de ver. E, numa situação dessa, todos os organismos sofreriam grande mortalidade. E, com certeza, está relacionando a isso, né? Esse trecho. Mas isso também imagino numa escala de tempo, né? Não de alguns dias, né? Para você ter um efeito assim, global, né? Seria numa escala de tempo. Você localmente pode ser mais curto, né? Um derramamento de alguma substância venenosa ali numa baía causar essa mortalidade em poucos dias, né? A nível global seria algo mais longo. A conclusão assim, que eu vou tirando assim, dessa sua fala de hoje, né? Me remete ao parágrafo 38, né, do texto, né, que ele fala, né, mas essa história não conta da nova irmandade que surgiu dentro em breve entre os homens, da preservação de leis, livros e máquinas, da estranha mutação que havia ocorrido na Islândia, na Groenlândia, nas costas da Baía de Baffin, isso, de modo que os marinheiros que lá chegavam já achavam verdes, atraentes e mal podiam acreditar em seus olhos. Também não conta do deslocamento da humanidade para o norte, para o sul, em direção dos polos, agora que a Terra estava mais quente. A história diz respeito apenas à vinda e à passagem da estrela, né? Então ele deixou todo um universo aberto, né, para a gente tentar imaginar como é que seria a vida da humanidade após a passagem da estrela, né? E você está trazendo para a gente um cenário bastante desolador, né? Onde estaria enfrentando extinção em massa, né, de seres vivos, tendo que migrar, né, por conta do aquecimento do planeta, né, tendo que migrar para regiões mais frias, né, que são os polos, né, a questão do degelo, enfim, né. Então, um cenário desolador, eu estou imaginando aqui, talvez para centenas, milhares de anos, enfim, né, adiante. E, ao mesmo tempo, você está colocando para a gente, né, que a gente talvez tenha que passar por isso, por esse cenário desolador, mas não por conta de um efeito do universo, né, que foi a passagem de uma estrela, uma coisa que está totalmente fora da nossa capacidade de ação, né,
Não totalmente, como mostrarei nos meus 10 minutinhos finais, se me for permitido, né? Mas a gente, né, poderia passar por um cenário triste como esse, né, de grande impacto tal, pela nossa própria ação humana, né, pela questão do aquecimento global, né? Então, somos nós os causadores, né, de uma situação como essa, né? E assim, eu vou fazer só esse detalhe, assim como no caso da pandemia que a gente vive, as medidas, né, para impedir tem que ser tomadas no início. Não adianta você estar no pior momento, porque aí já não tem mais o que se fazer, né? Isso mesmo. A gente vai até às 4 horas, é isso mesmo, Kaiser? Ou 4h30? Não me recordo. Como? Cortou o áudio? Eu que desliguei o áudio. Às 4, porque logo em seguida começa o outro programa. Será que eu podia tentar, então, nesses 10 minutinhos, dar um visual assim? Porque eu acho que ficou faltando só responder assim, a grande pergunta, né? Seria possível, né? Pode acontecer isso? Estamos sujeitos a isso, né? Um grande arco celeste passar por aqui, causar, né, imensos cataclismos e tal. Enfim, então, eu tinha preparado uma coisa também. Não vai dar tempo de discutir a fundo, mas não tem problema, porque foi tudo muito rico, tá? Mas tentar passar aqui bem rapidinho nesses 10 minutos, o que seria o 7º ponto que eu estou trazendo, que eu estou discutindo, né? Que é essa questão do perigo que vem do espaço. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver bem? Porque eu não... eu não compartilhei, né? Não compartilhou, a gente está te ouvindo, mas não está vendo. Deixa eu compartilhar, senão não adianta. Aqui, ó. Fui empolgado aqui. Aí, foi. Esqueci de compartilhar a tela. Agora eu só não entrou no modo de apresentação. Vamos ver se seria aí o 7º ponto da parte da física, né? Então, é possível a gente ser atingido por asteroide? Kaiser já colocou muito bem, né? Inclusive mostrando várias evidências, né? Na Lua a gente enxerga também que é bastante possível, que cada uma dessas crateras que a gente observa na Lua, né, são causadas por impactos com asteroides. Só que na Lua não tem atmosfera, então não tem erosão, né? Não tem todo esse movimento dinâmico que o Kaiser colocou para a gente, inclusive nos mares, né? Não tem isso tudo na Lua, né? Porque ela não tem atmosfera. Então, uma cratera, devido a uma colisão, permanece lá por milhares, milhões de anos, né? Então, a gente vê um retrato aí do passado, de tantos de asteroides que já colidiram aqui com essa região, né? Eu também te trago um exemplo aqui de uma cratera de asteroide, uma das mais recentes, cerca de 49 mil anos atrás, ó, cerca de 1,1 km de distância, produzida por um asteroide aí de 50 metros de diâmetro, mais ou menos, vindo a uma velocidade de 11 km por segundo, cerca de 40 mil km por hora, tá? Esse tipo de velocidade, inclusive, é compatível com a velocidade de translação de Netuno, por exemplo, alguma coisa desse tipo, já é bastante compatível. Gerando abalo sísmico aí de 5.0 na escala Richter, explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Então, assim, eu estava trazendo aqui que essas colisões podem ser perigosas, mas o Kaiser já mostrou que podem ser muito mais, né? Causando até impactos para a vida como um todo. Mas, para o caso de asteroides realmente grandes, razoavelmente grandes, tá? Aqui, depois eu posso deixar essa referência também, um artigo bem bacana, bem fácil dos nossos alunos lerem também, tá? Mas um apanhado, assim, do diâmetro do corpo que está impactando contra a Terra, supondo que ele tenha chegado até a Terra, tá? Vale lembrar que a Terra tem uma camada de ar, ao contrário da Lua. Então, quando os asteroides eles chegam para colidir com a Terra, uma boa parte dos asteroides não chega até o solo, os menorzinhos não chegam até o solo. Eles, por conta do atrito com o ar, eles são realmente, assim, torrados. Tá? O forte atrito aquece, né? A gente sabe, se a gente atritar, a gente sente um aquecimento. Então, vindo a altíssima velocidade, um atrito com o ar faz com que eles esfarelem e aqueçam bastante. Então, formam-se aquela bola de fogo que nós conhecemos como estrelas cadentes, né? Então, quando a gente vê estrelas cadentes no céu, que é aquele fino traçozinho, né, e rápido que a gente vê, aqueles são pequenos meteoritos, né, realmente chegando e colidindo contra a nossa atmosfera e são esfarelados, e a maioria deles sequer chega à superfície da Terra, né? Tem que ser realmente os maiores que conseguem sobreviver e chegar até a superfície. Então, assim, um corpo com um diâmetro de cerca de 100 metros, se chegar à Terra, né, com esses 100 metros, vai produzir crateras aí da ordem de 3 quilômetros, né? Um corpo com
um diâmetro de cerca de 500 metros já vai produzir crateras na superfície da Terra da ordem de 15 quilômetros, né? Mas olha só a taxa de ocorrência desses choques. Isso aqui, 100 metros e 500 metros, são corpos pequenos, tá? Estão chegando até a Terra. Corpos de cerca de... Deixa eu passar aqui para o outro lado, essa telinha. Corpos com cerca de 100 metros de diâmetro, chegam com uma frequência de cerca de milhares de anos, né? Então, não é fácil você encontrar colisões com a Terra com corpos desse porte, tá certo? Menores do que isso já é mais frequente, mas como eu disse, a proteção da nossa atmosfera, tá, que em geral minimiza bastante os danos que podem causar, tá certo? Corpos aí da ordem de 500 metros de diâmetro já vão ocorrer a cada 500 mil anos, tá certo? Eu peguei aqui um trecho do artigo que eu busquei, onde eu falo, em média, a Terra é atingida por um objeto de 100 metros de diâmetro a cada 12 mil anos. Eu falei milhares de anos, né? 12 mil anos. E para um objeto de 500 metros a cada 500 mil de anos, o que provocaria um abalo sísmico de 7,8 na escala Richter, suportável ainda em todos os seus efeitos. Então ainda não estamos falando, pelo que eu entendi, de corpos capazes de causar impactos globais, né, como essa exposto pelo Kaiser, como também no caso da extinção dos dinossauros, etc. Agora, então, partindo para os corpos maiores, né, diâmetros da ordem de quilômetros, 1, 2, 3, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 50 quilômetros, crateras enormes de até 800, 900 quilômetros, certo? Mas olha a frequência com que eles chegam ao nosso planeta. Vou direto aqui para o texto, que o nosso tempo já está se esgotando, né? Tem uns 5 minutinhos. Um corpo de 10 km de diâmetro pode provocar uma imensa cratera de 200 km e, em média, impactos como esse ocorrem a cada 500 milhões de anos, tá certo? O que bate aí com o que o Kaiser tá mostrando pra gente, né? Dessas 5 grandes extinções que ocorreram, né? Mas ocorrem em períodos de tempo da ordem de milhões e milhões de anos, centenas de milhões de anos, né? Já um objeto de 50 km provocaria uma cratera de 150 km, e um choque como esse pode ocorrer a cada 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Do planeta, né? Exato, né? Então, assim, é um evento extremamente raro, né? A chance de algo assim acontecer é muito, muito pequena. Ainda assim, a Terra não sofreria mudanças significativas em seu período de rotação e nem em sua órbita, tá? Então, quando fala lá no conto, né, que mudou a duração do dia, mudou a duração... Você tem que ser um objeto realmente muito grande, acima de 850 km de diâmetro, tá? Eu devia ter comparado isso, por exemplo, com o tamanho de Plutão, tá certo? Enfim, mas não vou ter o dado aqui agora. Evidentemente, não podemos dizer o mesmo da vida sobre o planeta. Então, não teria impacto sobre a duração do dia, né, e tudo mais, mas teria grande impacto sobre a vida do planeta. O Kaiser já falou muito bem sobre isso tudo, tá certo? Então, assim, aqui a gente já tem um panorama que mostra que a chance disso ocorrer é muito pequena. A gente tem que ser realmente muito, 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 muito azarado, né? E de onde é que vem esse perigo? Essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, porque no texto ele coloca, assim, um perigo vindo de fora do sistema solar, né? Quando, na verdade, podemos pegar aqui Dom Corleone, mantenha seus amigos por perto e os inimigos ainda mais perto, tá? O perigo, na verdade, vem de muito mais perto, vem de dentro do próprio sistema solar. Então, só retomando, a gente mostrou na semana passada os 2 corpos que vieram de fora do sistema solar, né? E qual foi mais ou menos a trajetória deles, que a gente tem confirmação hoje, né? São 2 corpos apenas, com esse período todo de ciência que a gente tem, mas enfim, a nossa capacidade de detectar esses corpos é razoavelmente bastante recente, né, com a nossa história. A nossa compreensão do que é o sistema solar tem, assim, crescido imensamente, né? Quando eu estudei, você tinha os planetas e Plutão, 9 planetas, né? Hoje a gente já tem essa ideia dos planetas anões, né? Séries aqui entre Marte e Júpiter, esses todos aqui já para lá de Netuno, tá certo? Mas é muito mais do que isso, né? O conhecimento desses planetas e dos planetas anões, ele vem com uma ampliação assim, muito grande do conhecimento da quantidade de corpos celestes que tem em torno da órbita do Sol, tá? Então, assim, esquece essa ideia de que o nosso sistema solar é feito por Sol e planetas anões, né? Tem muito mais corpos no nosso sistema, tá? Entre Marte e Júpiter, nós temos um grande cinturão de asteroides, chamado cinturão principal, alguma coisa assim, que está ali a cerca de... Não vou entrar nas distâncias, que não vai dar tempo.
E para lá da órbita de Júpiter, nós temos outro grande cinturão de asteroides chamado cinturão de Kuiper, tá? Kuiper, eu não sei a pronúncia direito, tá? Isso aqui é extremamente distante, pessoal. Se a distância do Sol até a Terra é chamada de 1 unidade astronômica, esse cinturão ele se estende de 30 unidades astronômicas até 50 unidades astronômicas. Então, o início dele está 30 vezes mais distante do Sol do que o nosso planetinha, certo? E o final dele, 50 vezes mais distante do Sol. Só que hoje a gente ainda está indo muito mais além. A gente está entendendo que esse cinturão de Kuiper, né, ele acaba se estendendo e formando a parte interna de uma grande nuvem de corpos celestes, minúsculos, tá? Pequenos, nada comparado ao tamanho de planetas a princípio, que vai de 2.000 a 20.000 unidades astronômicas de distância. Esse grande disco aqui é chamado, então, nuvem de Oort, tá? E que existiria ainda uma região de corpos espalhados, formando essa região esférica, que vai aí para 50.000 unidades astronômicas. Então, só para vocês terem ideia, estou finalizando, tá, Kaiser? Não se desespera, não. Mas, por exemplo, a gente acredita hoje que a maioria dos cometas vem desses cinturões, tá certo? Os cometas de longa duração provavelmente vêm dessa parte aqui da nuvem de Oort, né? Por alguma colisão entre esses corpos, por alguma influência gravitacional de um corpo externo, uma estrela externa, ao longo de bilhões de anos, tá certo? Esses corpos podem ser arremessados em direção ao centro do Sol, tá certo? Vou deixar para mostrar essas coisas todas em outra ocasião, tá certo? Mas eu só queria mostrar para vocês, assim, que tudo isso é muito bem monitorado hoje, tá? Nessa simulação aqui que eu acabei pulando, eu estou mostrando só os corpos conhecidos que estão razoavelmente próximos da Terra, ou que em algum momento das suas órbitas, que são conhecidas, são calculadas, em algum momento tem chance de passar razoavelmente próximo da Terra. E razoavelmente próximo é milhões de quilômetros, tá, gente? em escala aqui astronômica. Então, como é que a gente faz simulações como essa? Porque a gente tem esses dados, a gente conhece esses corpos, conhece a trajetória deles e consegue prever daqui para frente centenas de anos, se a gente quiser. E tudo isso é muito bem tabelado por ações internacionais, inclusive em comissões na ONU, tá? Responsáveis por estudar isso, por estimular isso e tudo mais. Então, tudo isso é tabelado e monitorado muito de perto. E não está abrindo aqui a figura que eu queria. Aqui, por exemplo, no site da NASA, tá? Tem um levantamento dos asteroides que tem uma chance de aproximar-se relativamente bastante da Terra, tá? Mas todos eles, numa escala de periculosidade, que é a chamada escala de Turino, estão classificados no grau 0. E aqui eu estou falando para séculos à frente, tá certo? O que é essa escala de grau 0? Eventos sem maior importância, sem chance de colisão, também se aplica a qualquer pequeno corpo que, numa eventual colisão, dificilmente atravessaria toda a atmosfera e colidiria com o Sol. Então, veja, a gente tem muita informação científica e está tendo um boom, tá, da produção desse tipo de informação científica para monitorar os corpos que estão à nossa volta, no sistema solar, que tem uma chance da sua órbita se aproximar com a órbita da Terra, e aí a gente pensa o tamanho desses corpos, qual o tipo de perigo que eles poderiam causar, tá certo? A gente tem todo esse levantamento feito hoje com bastante astúcia, né, de toda a comunidade científica, e que nos permite ter uma certa tranquilidade de que o cenário trazido pelo Wells não é muito provável, pelo menos enquanto nós estivermos vivos, tá certo? Então, acho que a gente pode dormir tranquilo, sem ter pesadelos aí com a estrela de Wells por um bom tempo. Que bom, fica aliviado. Gente, muito obrigado por essa explicação, professor Marcos. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Queria agradecer a todo mundo que participou, Bruno, Marcos, agradecer novamente a Gaia pela transmissão e a todo mundo que assistiu também, né? Só, Kaiser, diga. Só vou pedir para, quando for postar o vídeo no YouTube, tá, eu vou colocar o link, né, para esses documentos de estudos que a gente colocou, né, para as fontes. Eu não tive tempo de mostrar minha bibliografia também, tá, e, enfim, a gente tem que respeitar a questão dos autores, tá certo? Então, gostaria muito de disponibilizar lá no link na descrição do vídeo, beleza? Perfeito, depois você me manda, a gente coloca lá.
E já convido todo mundo para estar aqui semana que vem assistindo o nosso programa, que a gente vai começar a comentar um outro conto, que é de um escritor argentino, Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, um conto chamado A Trama Celeste. E então na próxima semana a gente vai falar sobre ele, vocês vão ver o que é, tá certo? Muito obrigado a todo mundo, foi um prazer e até a próxima. Boa tarde a todos, até a próxima.